Até quando Ezequiel Gomes esconderá que toda a base do juízo investigativo vem de Ellen White? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje nós continuamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo. Estamos chegando no 90º vídeo da série, que inicialmente ia ter uns 15, 20 vídeos somente, mas eu entendi que tive a oportunidade de me aprofundar um pouco mais nas questões bíblicas que fundamentam a visão adventista do juízo investigativo, e assim tenho feito, e agora, nessa última parte da série, estou trabalhando algumas questões mais amplas e mais gerais para a gente pensar na perspectiva da doutrina do juízo investigativo, à luz das questões do catolicismo romano, do calvinismo, do arminianismo e do pentecostalismo, dos ex-adventistas que se levantam contra essa doutrina, e no último vídeo falei um pouquinho sobre ateus e agnósticos numa proposta de abordagem em relação a eles a partir do tema juízo investigativo. Então são muitas questões interessantes que a gente tem aprendido e dividido dentro dessa jornada, e aí eu entendo que, especialmente alguns críticos do juízo investigativo, estão um pouco ansiosos para que o Ezequiel Gomes finalmente seja desmascarado e as pessoas possam compreender de forma muito clara, inequívoca e específica que tudo isso aí que ele está fazendo com a Bíblia é simplesmente uma forma de torcer a Bíblia para pregar as mensagens da sua herege favorita, a tal da Ellen White. Beleza, bacana. Vamos lidar um pouquinho com as críticas em torno desta questão, da forma mais clara, direta e específica possível, como é a minha postura nas questões de uma forma geral, tá bom? Então, o título do meu vídeo já ressoa um pouco o contexto de Daniel 8, quando no verso 13 os dois santos perguntam e um fala com o outro: até quando durará a visão assoladora, a transgressão assoladora e etc. E a resposta é: até 2.300 tardes e manhãs. Então, até quando Ezequiel vai esconder Ellen White dentro dessa série? Bom, chegou o momento então da purificação do santuário e nós vamos colocar as questões em pratos limpos a partir do vídeo de hoje, tá bom? Belezinha? Ok. Então assim, pessoal, a posição de Ellen White dentro do adventismo do sétimo dia é de fato extremamente importante e tem implicações extremamente polêmicas, tanto internas dentro do adventismo quanto dos embates do adventismo com as religiões diferentes, Então muitas pessoas acusam o adventismo de ser uma religião herética que tem uma segunda fonte de autoridade no mesmo nível ou mesmo na prática acima da Bíblia, e é a tal da Ellen White e etc, tá bom? Bacana. Então a gente vai trabalhar um pouquinho algumas dessas questões em torno desse assunto, mas naturalmente também de uma perspectiva introdutória, sem se aprofundar demais, porque se for se aprofundar de fato nessa discussão, eu acho que a gente pode gravar mais 150 vídeos só sobre Ellen White, a relação de Ellen White com a Bíblia e casos de exegese hermenêutica e supostas contradições entre Ellen White e a Bíblia e etc. E um monte de questões que surgem em função se Ellen White era doente mental ou se ela realmente recebeu visões do Senhor, se ela era uma herege ou se ela era realmente uma pessoa que foi fiel a Cristo e honrou a Cristo dentro do seu ministério pretensamente profético. E tudo é muito interessante e a gente pode se aprofundar mais em outros momentos, mas nesse momento a gente vai fazer uma abordagem um pouco mais sintética, resumida, ainda que vamos enfrentar de frente algumas das principais questões em torno do tipo de acusação que se faz em relação ao adventismo. Então, geralmente, os críticos do adventismo do sétimo dia dizem o seguinte: bom, o que o adventismo faz com a Bíblia, em Daniel 8, em Levítico, em Hebreus, em Apocalipse, em Paulo, onde quer que seja, é simplesmente torcer a palavra de Deus para dar razão a Ellen White, que é a profetisa, que é realmente a fonte máxima de autoridade no adventismo do sétimo dia. Eu gostaria de começar a endereçar a resposta a esta acusação
a partir desse livrinho que tenho em minhas mãos aqui, O Grande Conflito. Provavelmente esse é o livro mais conhecido de Ellen White na face da Terra, inclusive Ellen White sendo a mulher mais traduzida na história humana. Se eu não me engano, é exatamente isso. Eu não sei se ela é a mais traduzida ou está em segundo lugar e a Agatha Christie é a mais traduzida. Seja como for, Ellen White está entre as mulheres top do mundo em sentido de ter a sua obra traduzida para outras línguas a partir dos originais em inglês. E as questões são muito interessantes em torno da vida e obra de Ellen White. De fato, existe muita coisa a se falar e a se pensar a partir dessa perspectiva, mas a série do Grande Conflito, que se compõe, que é composta de 5 livros, esse aqui é o 5º livro, é o último, é a cereja do bolo, de fato representa a Magnus Opus, a obra magna da Ellen White, tratando aí das questões desde a análise do Antigo Testamento até a Nova Terra, lá no final do livro Grande Conflito. E uma coisa interessante aí que se fala, que se identifica dentro da literatura de Ellen White em relação à série Grande Conflito, é que ela começa com a assertiva Deus é amor em Patriarcas e Profetas e termina com a assertiva Deus é amor no livro Grande Conflito. Então colocando aí Deus no centro das reflexões, dos pensamentos, daquilo que Ellen White valoriza dentro da sua literatura, a ideia de que Deus é amor e como que isso tudo se contextualiza em relação à literatura bíblica, à luz do grande conflito entre Deus e Satanás, a verdade e a mentira, a lei de Deus e o pecado, e etc. Esses são temas muito essenciais dentro da literatura escrita por Ellen White. Então assim, pessoal, eu decidi trabalhar com vocês um pouquinho algumas questões bastante importantes para a gente começar a desatar alguns nós, em relação às acusações que o Adventismo sofre da sua dependência de Ellen White para definir e defender a doutrina herética do juízo investigativo. Então eu tenho aqui na minha mão o livro Grande Conflito aberto, e aqui você pode ver uma certa quantidade de páginas que vai do capítulo 18 até o final do capítulo 28. Então aqui estão algumas páginas, tá? Estou passando aí para vocês darem uma olhadinha, tem bastante conteúdo aqui. Eu fiz questão de contar quantas páginas tem entre o capítulo 18 e o capítulo 28, e eu contei exatamente 288 páginas de conteúdo, beleza? Essa informação é importante diante de uma pergunta que eu faço para vocês. Em quantos vídeos você acha que é possível cobrir as discussões presentes em 300 páginas de conteúdo? Eu creio que é necessário fazer bastante vídeos, bastante considerações para analisar a retórica, o discurso, as fontes bíblicas, as fontes históricas, as narrativas particulares que a autora tem dentro desses capítulos, o que é contribuição particular de Ellen White, o que ela tirou de outros escritores e outros escritores bíblicos, enfim, etc., tanto escritores seculares quanto escritores bíblicos, escritores de história. E aí tem toda a polêmica em torno, se Ellen White plagiava ou não as coisas. E bacana, e etc. A gente pode discutir tudo absolutamente de forma cristalina, clara e transparente, tá bom? Mas então vamos lá, vamos fazer uma análise desses do capítulo 18 até 28, são 10 capítulos, quase 300 páginas, realmente em relação a todas essas coisas, e vamos trazer para o YouTube as nossas conclusões. Quantos vídeos você acha que seria necessário para assim fazer? Bom, eu creio que talvez aí dentro de um universo de uns 50 vídeos de mais ou menos meia hora, 1 hora de conteúdo, acho que dá para tratar as questões em geral em torno desses capítulos, dessas quase 300 páginas. Agora, você encontra alguma análise assim cuidadosa, assim extensa, das narrativas de Ellen White em torno do juízo investigativo por aí? Claro que não.
Por que você não encontra isso? Porque os críticos do adventismo que gostam de atribuir a Ellen White as bases da doutrina do juízo investigativo, eles não têm nenhum interesse em fazer uma discussão de fato séria, profunda e específica em torno das questões do que Ellen White escreve. É muito mais fácil para eles acusar Ellen White de plágio, de heresia, de ser doente mental, de ser maluca, de distorcer a Bíblia, e agora por causa disso Ellen White, que defende o juízo investigativo, defende uma heresia, e acabou a conversa. Você vê, em 15 segundos de uma frase, eu que sou um anti-adventista, já digo que é tudo heresia, tudo bobagem, tudo mentira, tudo loucura, e acabou. Não preciso me aprofundar, não preciso analisar, não preciso pegar as citações bíblicas que ela usa e realmente trabalhá-las para interpretar essas passagens de forma diferente do que Ellen White faz. Eu não preciso mostrar argumentações específicas onde ela está errada, à luz de argumentos específicos que demonstrem que ela está errada. Nada disso é necessário. Basta excitar o preconceito das pessoas, basta uma análise e uma acusação absolutamente superficial e pronto, o adventismo do sétimo dia está refutado. E se alguém tentar defender, especialmente usando a Bíblia, está distorcendo a Bíblia para defender a Ellen White. Olha que fácil, né? A gente consegue evitar todas as discussões específicas simplesmente pintando a Ellen White como maluca herege e acabou a conversa. Parabéns! Ó, palmas, palmas. Palmas para quem consegue resolver as questões de discussão doutrinária a partir da Bíblia com esse tipo de postura. E são essas pessoas que querem nos ensinar o caminho da ortodoxia, da verdade, da boa exegese, da boa hermenêutica, com esse tipo de postura em relação a uma religião que eles demonstram pouco conhecer de fato e na prática, tá bom? Essa que é a realidade. Seja como for, não me furtarei a responder algumas coisas importantes em torno desta questão como um todo. Então, tô com a minha os meus escritos aqui de Ellen White aberto, né? A minha literatura, e agora vou começar a trabalhar um pouquinho dessas questões aqui com vocês. Então, a partir do capítulo 18, que se chama Uma Profecia Significativa, Ellen White começa a fazer a sua narrativa em torno do movimento milerita, que vai desembocar na compreensão adventista do juízo investigativo como explicação do que de fato aconteceu à luz das questões relativas a Daniel 8,14, beleza? Então é isso. Então a gente agora entra nas explicações que a própria Ellen White oferece em relação à história do movimento milerita e aonde esse movimento e essas questões conduziram a própria Ellen White e o movimento adventista posteriormente nos contextos de reflexão, estudo, análise, oração em função de toda a experiência que eles tiveram com o movimento milerita. Agora eu gostaria de destacar para vocês aqui, desde a página 317 até a página 491 do livro Grande Conflito, os textos bíblicos que Ellen White usa para defender a visão adventista sobre o juízo investigativo. Eu aqui não estou preocupado com as frases de Ellen White, as contribuições pessoais e particulares da Ellen White para a doutrina do juízo investigativo. Tudo isso pode ser analisado e poderá ser melhor analisado no futuro dentro da minha série. Mas agora não é o caso. Agora nós estamos aqui com Ellen White, o livro dela aberto nas nossas mãos, e nós vamos analisar os textos bíblicos que ela oferece para oferecer as conclusões em torno do juízo investigativo. Então o que eu fiz? Eu fiz uma análise desses capítulos todos, desses 10 capítulos, e sublinhei alguns dos principais textos que Ellen White usa para fundamentar a ideia do juízo investigativo, e aí eu vou mostrar um a um deles para vocês. Então, página 324. Você vê aqui sublinhado o texto de Daniel 8,14. Opa! Quando a gente está analisando doutrina do juízo investigativo, nós não estamos analisando o livro Grande Conflito. Nós estamos analisando a palavra de Deus a partir de Daniel 8,14. Então aqui, ó, minha Bíblia aberta aqui em Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs o santuário será purificado.
Beleza? É isso aqui que nós estamos discutindo, independentemente do que Ellen White coloca ou não coloca. A gente vai poder concordar ou discordar da Ellen White na nossa análise, e ninguém vai se perder ou se salvar porque concorda ou discorda da Ellen White, mas o que nos move aqui é o estudo da palavra de Deus, e o texto primordial em função de tudo isso, Daniel 8,14. Outro texto importante, Daniel 9, versos 24 a 27. Olha aí que maravilha, né? Então agora nós estamos analisando as relações entre Daniel 8 e Daniel 9. Pouco importa a tal da Ellen White. O que importa é que estamos estudando as profecias de Daniel. Que mais? Vamos um pouquinho para frente aqui. Página 350, a Ellen White vai falar o quê? Hebreus capítulo 6, versos 18 e 19. Opa! Então Ellen White está começando a enxergar implicações aí relativas à linguagem da carta aos Hebreus em torno daquilo que vai ser a base da doutrina do juízo investigativo. Então lá, estamos estudando Hebreus, tá bom? Não estamos preocupados com a Ellen White. Então tá aqui a carta aos Hebreus. Podemos analisá-la e devemos, né? Depois Ellen White, na página 353, ela faz uma ligação entre Daniel 8,14 e Apocalipse 14, verso 7. Para a relação entre Daniel e Apocalipse, né? Inclusive a gente gastou um certo tempo dentro da nossa série trabalhando as relações entre Daniel e Apocalipse. É pura Bíblia, não é verdade, pessoal? E aí a Ellen White faz aí as suas considerações em função desse tipo de questão. Aí vamos um pouquinho para frente aqui, estamos encontrando realmente os focos das discussões, das questões do juízo investigativo. Então vamos lá, página 411, Hebreus 9, versos 1 a 5. Então lá ela falou de Hebreus 6, aqui ela está falando de Hebreus capítulo 9. Tá aí as considerações do livro de Hebreus para a doutrina do juízo investigativo. Aí que mais? Apocalipse 11, verso 19. E abriu-se o santuário que se acha no céu e foi vista a arca da aliança e houve trovões, relâmpagos, vozes e grande saraivada. Pronto, tá lá. Lugar santíssimo do santuário celestial, Apocalipse 11, verso 19, e a arca da aliança no santuário do céu. Pronto, então estamos analisando o quê? Apocalipse capítulo 11, pouco importa a Ellen White, tá? Estamos estudando o livro do Apocalipse. Aí aqui na página 419, você vê aqui, olha, Levítico 16... Levítico 16. Opa, maravilha! Ellen White está fazendo referências ao dia da expiação em Levítico 16. A gente estudou extensamente Levítico 16 dentro da nossa série, pelo menos dentro, né, de um sentido introdutório. Outro, 420 a página, Hebreus 9, 24. Opa, tem mais carta aos Hebreus aí, capítulo 9, verso 24. E assim vai indefinidamente, né? Veja, por exemplo, Daniel capítulo 7, versículo 13. Pronto, então olha só que legal, hein? Quando a gente estuda juízo investigativo, estamos estudando Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Levítico 16, Apocalipse 11, Hebreus 6, Hebreus 9. O que nós estamos estudando aqui? É Ellen White? O que nós estamos estudando aqui é a palavra de Deus. Aí o que mais? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Página 439. Ellen White fala de Apocalipse 13 aliado a Daniel 7. Opa, relação entre Apocalipse e Daniel. Maravilha, é isso que nós estudamos em grande medida aí na nossa série. Que mais? Página 472. Um pouquinho para frente aqui. Aí nós encontramos o que lá? Tiago 2, versos 14 a 24. A fé sem obras é morta. Tem que ter obras para salvação? Essa é Ellen White herética que prega a salvação pelas obras. Não, veja. Quem diz que a fé sem obras é morta é Tiago, não é Ellen White. Está na Bíblia. Não sei se você sabia. E assim vai, né? Que mais? A página 477. Olha que texto legal está citado ali, né? Romanos 8, verso 1. Eu vou até ler aqui a partezinha do parágrafo que Ellen White cita, Romanos 8, verso 1, ela diz o seguinte: podemos ir a Jesus e ser purificados,
permanecer diante da lei sem opróbrio ou remorso, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1. Tá aqui, ó. Romanos 8, 1, né? Nas considerações de Ellen White em torno do quê? Do grande dia da investigação. Ó, quanta heresia, né? E já tá lá, ó. Daniel 7, versos 9 e 10. Qual que é a base do juízo investigativo? E foram postos uns tronos, e sentou o ancião de dias, e assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. É a heresia de Ellen White que diz isso? Não, é a palavra de Deus, tá bom? Na Bíblia. Maravilha. Que mais? Apocalipse 20, verso 12, aqui na página 480 do livro Grande Conflito. Mais um texto para a gente trabalhar, né? Apocalipse 20. Interessante. Outra coisa. Êxodo 32, verso 33. E vai ter gente sendo apagada do livro de Deus aí, hein? Toma cuidado. Tá aí, ó, página 483 do livro Grande Conflito. Qual que é a fonte? Êxodo 32, verso 33, tá bom? Que mais? Página aqui 491, que é a última página do capítulo sobre o juízo investigativo. Então tá lá, Apocalipse 22, versos 11 e 12 e Daniel 5, 27. Então a base é Apocalipse e Daniel. O que eu quero dizer com tudo isso e onde é que a gente vai chegar a partir daqui? Bom, aqueles que querem dizer que a base da doutrina do juízo investigativo é a Ellen White fariam um trabalho melhor caso dissessem o seguinte: olha, a base da doutrina do juízo investigativo na Igreja Adventista é a Bíblia, porém a Bíblia mal interpretada para se adaptar às visões da herética Ellen White. Se os críticos assim fizessem, eles seriam um pouco mais honestos até mesmo com a sua própria crítica. Eles considerariam e reconheceriam que a base é a palavra de Deus, Daniel, Levítico, Hebreus, Paulo, Apocalipse, etc., Tiago e tudo mais. Mas eles ainda poderiam manter uma retórica de que, na verdade, apesar dos adventistas tentarem basear esse ensino na Bíblia, eles tentam adaptar a Bíblia e manipular a Bíblia para caber dentro da cabecinha da herética Ellen White. Então, a primeira coisa que a gente já identifica aqui é que dentro dessa retórica toda já existe um problema de honestidade, clareza e transparência em relação a qual é a base da doutrina do juízo investigativo. Agora, caso os críticos quisessem se aprofundar e tentarem de alguma forma defenderem que não existe um juízo em Daniel 7, que esse juízo não corresponde à purificação do santuário em Daniel 8, que esse juízo não acontece no santuário celestial, no Santíssimo, de acordo com Daniel 9, que isso nada tem que ver com Levítico 16, apesar das inúmeras semelhanças linguísticas e conceituais. Se eles quiserem dizer que Hebreus é absolutamente irrelevante para essa discussão como um todo, que fala, inclusive, que as coisas celestiais precisam ser purificadas, nada a ver. Que Apocalipse também não tem nada a ver. Que história é essa de Arca da Aliança no seu santuário no céu? Não existe nada disso, não. Isso aí era coisa que existia na Terra. E Paulo destrói tudo isso aí. Romanos 8:1 destrói o juízo investigativo. Mas veja, até agora eu não vi ninguém avaliar de forma séria o uso que Ellen White faz de Romanos 8, verso 1. Eu não vi nenhum crítico fazer uma análise profunda do porquê que o que a Ellen White diz está errado à luz da exegese mais correta das passagens em geral, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Levítico 16, Apocalipse, Hebreus e etc. Inclusive, veja, por exemplo, dentro da minha série, estabeleci as conclusões bíblicas unicamente a partir da palavra de Deus, questões em torno de juízo, de purificação do santuário, de sacrifício, de tensão escatológica, tensão soteriológica e tal. Não precisei em nenhum momento de falar, olha, eu creio nisso porque a Ellen White falou tal e tal coisa no livro Grande Conflito.
Então não funciona dessa forma. Os críticos que tentam trazer a discussão para esse ponto estão simplesmente trabalhando num contexto de psicologia e sociologia da religião, na qual é bem fácil pintar a Ellen White como maluca e herética e desconsiderar as questões bíblicas e não respondê-las a contento. É verdade que existem interpretações bíblicas alternativas em relação à visão adventista do livro de Daniel, do livro de Levítico, de Hebreus e de Apocalipse. Sem dúvida, existem essas visões alternativas. A única questão é que nós, adventistas, consideramos a nossa interpretação muito melhor do que, por exemplo, as interpretações calvinistas de Daniel, de Levítico, de Hebreus e de Apocalipse. Ponto. Nós consideramos a nossa interpretação desses textos muito melhor que as interpretações católicas, melhor que as interpretações evangélicas e pentecostais e arminianas de uma forma geral. E é isso que tem que ser discutido à luz da palavra de Deus, e não da Ellen White. Claro, a retórica de Ellen White, a linguagem de Ellen White, o uso que Ellen White faz dos textos bíblicos e etc., devem e podem ser analisados, inclusive criticamente, e mesmo dentro do adventismo há um certo espaço para discordar de certas coisas que Ellen White fala. Desde que essa discordância não implique em que Ellen White foi uma falsa profeta usada pelo diabo, mentirosa e etc., porque essa não é a fé adventista. Mas mesmo os adventistas que consideram Ellen White inspirada por Deus podem discordar de uma questão ou outra daquilo que ela escreveu à luz de inúmeros contextos e conceitos que são amplos e demandariam um pouco mais de tempo para a gente poder trabalhar e que vão até o âmago da discussão sobre a natureza da inspiração. Nós adventistas, por exemplo, não cremos em inspiração verbal. Então essa é uma das primeiras questões para que os evangélicos, de uma forma geral, entendam como que o adventismo trabalha estas questões, de maneira que não enxergamos em Ellen White essa profeta inerrante de forma absoluta e etc, tá bom? Não é exatamente assim que as coisas funcionam. E a partir daqui eu gostaria de trabalhar duas questões importantes com vocês à luz das discussões sobre a doutrina do juízo investigativo e uma suposta base em Ellen White e não na Bíblia. Nós encontramos dois graves problemas em relação a essa discussão. E o primeiro desses problemas tem que ver com adventistas que, crendo em Ellen White, não sentem maior necessidade de estudar a Bíblia para encontrar na Bíblia o juízo investigativo. Porque essas pessoas se contentam com o que Ellen White diz. Essa postura não é uma postura que seria recomendada nem mesmo pela própria Ellen White. Ellen White diria que todos nós devemos buscar as convicções da nossa fé na palavra de Deus. E é na palavra de Deus que nós temos que responder se existe juízo investigativo ou não. Ah, existe. Por quê? Porque assim diz Ellen White. Ellen White seria a primeira pessoa a discordar de uma postura como essa. Infelizmente, porém, há adventistas que, dentro de uma crença na inspiração profética de Ellen White, se sentem escusados em concordar com tudo que Ellen White diz, sem precisar fazer análises bíblicas mais profundas, e essas pessoas acabam trazendo um pouco de problemas para o adventismo, porque elas vão sair por aí pregando o juízo investigativo, usando como base Ellen White e não a palavra de Deus. E isso é extremamente complicado, porque aí isso vai justificar um pouco da crítica dos não-adventistas, dizendo que o adventismo não tem base na Bíblia, mas simplesmente tem base em Ellen White para ensinar essas coisas. Então esse é um primeiro problema muito grave. Então, como é que se resolve esse problema? Relembrando aos adventistas que creem em Ellen White que a Ellen White defendeu o princípio sola scriptura, que Ellen White instigou os membros da igreja a darem razão da sua fé em cada ponto particular na Bíblia e não nos seus escritos, não colocando Ellen White como proeminência e autoridade teológica para definir doutrinas e dizer o que é verdade e o que não é verdade. Beleza? Então esses adventistas que simplesmente se satisfazem com uma leitura superficial de Ellen White sem se aprofundar na Bíblia, recebem a repreensão da própria Ellen White e da própria Bíblia e da própria igreja e devem rever os seus caminhos, se arrependam e se convertam, seus pecadores, tá bom? Maravilha.
Entretanto, existe um segundo problema bastante grave em relação a isso, que são os críticos do adventismo que agora se satisfazem com bater na Ellen White e não querem discutir mais profundamente a Bíblia. E isso também é interessante, até porque às vezes acontece o oposto do que eles nos acusam de fazer. Ah, Ellen White usou a Bíblia para defender o juízo investigativo? Então os adventistas distorcem a Bíblia para defender o juízo investigativo? Então agora os nossos críticos distorcem a Bíblia para negar o juízo investigativo. E agora Daniel 7, os tronos e o tribunal e os livros, qual é a interpretação então? Se não a de um juízo no contexto do recebimento próximo do reino de Deus em relação à segunda vinda de Cristo, que acontece antes da segunda vinda, mas que contextualiza os eventos finais, inclusive porque Daniel 7 diz que esse tribunal se assenta no final do processo lá do chifre pequeno tal, e etc. Então esse juízo de Daniel 7 ele acontece no fim da história, antes da segunda vinda. E quando a segunda vinda acontece, o reino é dado aos santos do Altíssimo. Então qual é a explicação correta, pessoal? Agora vão querer distorcer Daniel 7, vão querer distorcer Daniel 8, agora Daniel 8 é Antíoco Epifânio, né? E qual é o príncipe dos príncipes em Daniel 8 contra quem o chifre pequeno do Antíoco Epifânio se levantou contra? Não faz sentido, não está correto. Então qual é o último tempo da ira em Daniel 8 para dizer que se cumpre em Antíoco Epifânio 2 séculos antes de Cristo? Inclusive Cristo falando da abominação desoladora no futuro da sua perspectiva e não do passado há 200 anos antes dele. Não faz sentido. E as bases do que nós estamos dizendo é a palavra de Deus e não Ellen White. E muitas vezes os nossos críticos, eles não querem a discussão mais específica, mais profunda da palavra de Deus e preferem bater em Ellen White. E aí agora eu retorno e devolvo a pergunta. Até quando os críticos do juízo investigativo vão esconder que a nossa base é a Bíblia e não Ellen White?